Aleluia, glória a Deus, seja bem-vindo, Radical Livre, a mais um RLCast. Aleluia, glória a Deus. Nós temos feito, né, esse programa aqui com o intuito realmente de poder abençoar a sua vida. Nós temos trazido convidados aqui que têm agregado bastante valor. E nosso objetivo, nosso desejo é realmente estar divulgando, falando, mostrando, né, os radicais livres pelo mundo, o que Deus tem feito, né, como que essa identidade tem sido transmitida ao longo das gerações. E no ano onde nós estamos fazendo 25 anos de legado, de história, eu acho que esse RLCast ele tem muito a nos ensinar. E hoje, né, nós trouxemos aqui um convidado muito especial, ele vai dar o seu testemunho. Nós estamos trazendo convidados para isso, para dar o testemunho, né, de como que os radicais livres, como que essa identidade, como que esse mover, como que essa unção foi tão importante na vida de muitos homens, e hoje nós somos tantos pastores espalhados pelo mundo inteiro. E hoje nós trouxemos aqui para falar conosco o pastor Leandro Feliciano, que é pastor lá na Igreja Videira do Garavela, tem uma rede de 1000 membros. E tem sido uma grande influência na nossa geração, um homem que Deus tem levantado. E hoje ele vai dar o testemunho dele aqui, então, ó, fica ligado, esteja conosco para você poder ver de fato aquilo que Deus fez na vida dele. Mas antes do pastor Leandro se apresentar, quem está conosco aqui hoje? Pastor mundialmente desconhecido, André Araújo. Pastor, Antes de qualquer coisa, ativa o sininho, se inscreve no canal, manda esse link para alguém, para que a gente continue abençoando as pessoas através desse RLCast. Estamos aqui, vai ser uma bênção. bom dia, boa tarde, meu povo, boa noite, dependendo da hora que você está vendo aí. Prazer imenso estarmos juntos mais um dia. Espero que você seja muito edificado nesse programa super especial que a gente tem preparado. A gente passa aqui horas e horas, né, preparando o cenário, meses projetando. Tem uma mega equipe aqui. Mega equipe de produção, mais de 300 homens e mulheres. 300 não, né? 30 vai, né? Hoje nós contratamos um cameraman diferente ali, ó, para ficar fazendo. Então espero que você seja muito edificado nesse dia, amém? Glória a Deus. Hoje o nosso convidado, pastor Leandro Feliciano, nos dando a honra da presença. E hoje a gente quer, na verdade, ouvir um pouco da história do pastor Leandro. Quem que você era, pastor, antes de ser pastor? Quem que você era antes de ser pastor de jovens? Aleluia! Muita graça de Deus estarmos aqui, né, nesse primeiro programa, e tenho certeza que vai te edificar muito. Quem eu era? Eu não era ninguém, né? Filho de um alcoólatra, né, que tinha muitos problemas familiares, né? Meu pai saiu de casa muito cedo, e a única coisa que nós temos é a graça do Senhor Jesus mesmo. Amém? Como que é? Já vai falando? Já vai falando. Aleluia. Tá O nosso objetivo, né, nosso desejo, aquilo que Deus tem gerado no nosso coração é poder ouvir as histórias, né? Nós temos histórias muito bonitas, né? Os radicais livres, durante todos esses anos, esse grande mover, né? Essa unção que tem se derramado sobre as nossas vidas, nós sempre chamamos, pastor Leandro, de a unção dos improváveis. Amém. E certamente você está aqui hoje porque você é um desses improváveis que Deus levantou, né? E como você mesmo disse, né? Quem eu era? Eu não era ninguém. Mas Deus alcançou, Deus fez algo poderoso na sua vida, e nós queríamos ouvir um pouco da sua história, né? Como que foi, né, o seu princípio ali de conversão, como que Jesus entrou na sua vida, né? Como que os radicais livres fizeram e fazem parte da sua vida hoje. Então, conta para nós um pouco. Amém, aleluia. Eu era, né, um jovem muito revoltado, né, com a vida. Meu pai espancava a minha mãe desde pequeno, alcoólatra, né? A minha mãe até tentava muitas vezes ir para a igreja católica, levava a gente, mas nunca tivemos nenhuma realidade assim. E eu, desde pequeno, eu tinha um objetivo, que era parar o meu pai. Isso foi gerando muitas feridas, né, muitos problemas, e chegou até ao dia em que eu me tornei um homem, né? Apesar de ter 15 anos de idade ali, eu já tinha força para tomar uma atitude. E foi quando a vida desmoronou assim mesmo. Um dia eu cheguei em casa e minha mãe estava sendo enforcada pelo meu pai. E aí foi onde eu acertei ele com um capacete, né? Ele desmaiou. E nessa situação ali eu falei para minha mãe: mãe, não dá para viver dois homens nessa casa. Ou é eu ou é ele.
E a minha mãe ficou assim, né, numa indecisão muito grande, ela não sabia o que decidir. E eu entendi que o silêncio dela, né, era uma resposta. Então eu peguei a minha mochila, minhas coisas, e eu saí de casa por alguns dias ali, né? E eu fiquei na rua, né, alguns dias, umas semanas. Foi muito complicado, mas foi necessário. Acho que Deus estava me visitando ali e eu fazia muitas perguntas, né? Onde o senhor está? Cadê o senhor? Né, naqueles dias. E, e aí depois voltei para casa. Minha mãe acabou mandando meu pai embora. E quando eu voltei, eu pensei comigo, agora sim, cumpri meu objetivo, né? Mas quando eu vi aquela casa sem um pai, rapaz, me deu uma saudade. Eu falei, cadê meu pai? Como que vai ser esse negócio agora? Cadê o cara que sustenta essa casa? Né? Apesar dele ter sido alcoólatra, né? Muito problemático, né? Eu acho que a posição do meu pai ali era muito importante. Sim. Às vezes a gente desvaloriza a nossa posição, né? Só de você estar num culto, né, já faz diferença. Você que é um líder, você que é um pai espiritual, uma mãe espiritual. E eu senti muita falta do meu pai naquele tempo. Né? Me lembro que fazer a barba, coisas pequenas assim, foram traumatizantes, porque não tinha um homem ali para ensinar, né? E eu cortava o rosto e eu ficava pensando, cadê meu pai? É porque eu não tenho um pai. E foi realmente assim uma fase muito complicada, né, sobre paternidade. É interessante porque Deus ele usa muito dessas situações na nossa vida, né? Eu acho que todos nós aqui, né, todos nós temos uma história, um testemunho, mas o pastor Leandro falando que o que me vem à mente, eu acho que você que é radical livre está nos ouvindo agora, você deve talvez estar se identificando, porque eu penso, eu não acredito realmente que, claro, são situações ruins que acontecem muitas vezes na nossa vida, mas o que eu acredito, né, a Bíblia fala e é verdade, todas as coisas no final vão cooperar para o bem. Amém. Então, parece, eu sei que nós não temos todo o mapa do caminho da nossa vida, mas o que parece é que realmente Deus usa circunstâncias, usa situações para gerar em nós esse desejo, esse anseio, né? Porque talvez em algum momento ali você sentiu essa necessidade, você precisou desse pai que estava ausente naquele primeiro momento, mas por outro lado, isso nos leva ao verdadeiro pai, que é o Senhor, né? Você às vezes, isso abre uma lacuna no nosso coração, mas que ao mesmo tempo gera em nós a necessidade de ter essa busca. E é interessante porque é isso que nos leva para Deus em algum momento, né? Certamente Deus entrou na sua vida e usou dessa situação exatamente para isso, ou através disso, para que em algum momento você pudesse buscá-lo, entendesse, compreendesse. E é interessante que quando ele entra, né, porque às vezes a ausência do nosso pai natural gerou ali a necessidade de uma busca pelo verdadeiro pai, que é o Senhor. Mas quando ele entra na nossa vida e supre a lacuna, até a imagem, né, que nós tínhamos do pai natural muda. É verdade. E é impressionante como o relacionamento se torna outro. Porque o verdadeiro pai entrou ali, né? Romanos 8:28 já diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fala de cabeça que você daqueles sabe. que são chamados segundo o seu propósito. É verdade. Então, todas as coisas, o que é todas? Né? Tudo. Então, no momento, talvez você, jovem, adolescente que está nos assistindo agora, não entende a breve e momentânea tribulação que você está passando, mas lá na frente você vai conseguir entender. Com certeza o pastor Leandro não entendia quando estava ali no meio de agressões físicas dentro de casa, onde que aquilo iria levá-lo, né? E hoje, como um grande pastor, até ajudando, talvez, casos semelhantes, famílias que sofrem dessa mesma dor. E o final do versículo é esse, que o pastor André me confiscou aqui, mas todas as coisas levam para lá e conduzem ao propósito, né? E o Senhor tem um propósito para isso. Então, hoje, pastor Leandro, como que, atravessando esse momento, hoje, como que é o relacionamento com seu pai? É totalmente diferente, né? Meu pai hoje é um abençoador da minha vida. Eu acho que vai dar uma acelerada aí no negócio. Não, mas é possível, só um spoiler, é possível, Só um se você spoiler. hoje está assistindo, Eu acho que isso é importante. você falar, está assistindo, seu pai... Não xinguei não, não é xingar, vai ter um pi aí, mas Falta não é de xingamento. Não é xingamento não. Mas talvez você está tendo um problema com o seu pai e acha que isso é impossível de ser resolvido. É possível? pastor Leandro? Demais da conta, né? Pode ter certeza disso. Meu pai, né, ele
vou te dar um exemplo bem prático para não dar tanto spoiler assim. Eu não tenho recordações de receber um beijo do meu pai até os 19 anos de idade. E nem ouvi uma frase "eu te amo". Isso nunca aconteceu. Se aconteceu, eu era muito bebê, era alguém muito duro. Se eu vi meu pai chorar alguma vez, foi num velório do meu avô, e eu não tenho certeza se aquilo era uma lágrima mesmo. Alguém muito duro, muito severo. Hoje meu pai tem uma facilidade para chorar. Toda vez que ele me encontra, é "eu te amo", é um beijo no rosto. Mas ele conta para nós o processo que chegou aí, voltando. Eu acho que uma pergunta importante é exatamente quando foi que Jesus entrou, né? Assim, na sua vida, pastor Leandro, no sentido de, a despeito de todas essas situações que aconteceram, mas Sim. em algum momento, eu acho que Nesse momento, teve você saiu de aquele casa, ponto, né? o senhor já estava na igreja ou não? Não estava na igreja, né? Depois disso, um tio meu foi atrás, ele me achou aí na cidade, perambulando. Eu ia para a escola também, né, nesses dias. Comia na escola, tomava banho no banheiro da escola. Olha só. E aí, depois esse tio meu me achou, fiquei alguns dias na casa Nunca dele. despreze alguém que vai pra escola tomar verdade, banho lá. olha pra você ver. Pode se tornar um grande pastor. E aí foi onde as coisas começaram, né, a afunilar. Até que eu tinha consciência de que eu precisava trabalhar, de que eu tinha que ter um dinheiro, alguma coisa, foi onde eu fui para uma escola um pouco mais, assim, rígida, né? E eu trabalhava, estudava, e nessa escola eu só tinha o objetivo de estudar mesmo. Já fui um aluno muito bagunceiro, mas ali eu sentei na frente, colocava um capuz na cabeça e eu ficava quieto. E eu não queria conversa com ninguém, roqueiro, cabelo grande, cheio de corrente, né? E isso chamou a atenção de uma moça, né? Ela começou a se encantar e foi muito ruim, porque ela era filha de um pastor. E a gente começou a ter um relacionamento ali, e ela meio que se encantou pelo meu mundo. É tipo um namoro evangelístico a princípio. Deve ter sido. Para não deixar o pastor Leandro sozinho, no próximo episódio que ele vir aqui, eu vou contar de quem que era fã. Conta mesmo, já, porque esses assuntos são meio embaraçosos, né, para nós. Mas foi muito ruim, porque ela realmente entrou em julgo desigual, né? Que fica até um parêntese aqui para nós. Cuidado, né? Você não deve fazer isso. Apesar de Deus ter feito com que tudo cooperasse, né? O Senhor me alcançou por causa Pode ser perigoso, ali. né? É perigoso. E foi muito ruim para ela. Ela se encantou com o meu mundo e eu fui obrigado a ir para a igreja. Você se encantou com ela? Com o mundo dela, com ela, só com a Larissa, a minha esposa, que eu me encantei de verdade. Beijo, amor. Que isso, hein? Essa moça não é a Larissa aí. não é a a Larissa não Larissa. entrou na história ainda. Não, Mas na ainda época não. você encantou com ela pra te levar pra igreja. nunca. Tem que ser Jamais forte. Me ajuda. Cantou com o mundo, é o mundo. Não precisa de inimigos com amigo. Aí a gente começou a ir para a igreja, obrigado. Eu até falava mal do pastor, xingava o pastor o tempo todo. Mas um dia o Espírito Santo me tocou realmente. Eu fui à frente, né? Aceitei o Senhor Jesus. E eu nem sabia mesmo o que eu estava fazendo, mas alguma coisa aconteceu, né? Meu avô, ele teve um acidente que ele ficou 6 meses em coma, e meu avô também voltou transformado. Ele conta que chegou ao céu, encontrou com Deus, e Deus falou para ele que não tinha acabado o tempo ainda e mandou ele voltar. Resumindo, esse negócio ficou na minha cabeça durante muito tempo. Meu avô conheceu Deus, como que é isso? E eu ficava perguntando, questionando meu avô, né? E juntou isso tudo ali, né? Nesse momento daquela igreja, e a unção de Deus, eu acredito que veio. Eu aceitei o Senhor Jesus naquela igreja, e depois eu vi que aquele namoro era muito prejudicial. Eu tinha que sair daquele lugar. Eu só senti isso, que eu não podia ficar lá. E foi onde, né, eu encontrei o encontro com Deus, né? Aqui na videira mesmo, e ali a minha vida foi completamente transformada. Acredito que a maior parte aí dos nossos, né, ouvintes. Só foi pro encontro cabeludo? Fui pro encontro cabeludão. Pastor Leandro cabeludo na edição. Põe aí uma foto dele. Acha aí. Cabeludão, né, com a roupa toda estranha. E aí foi onde tudo começou, né? Que mais que tem para falar dessa fase? Eu acho que levanta uma questão importante, pastor, porque acho que é um questionamento, às vezes, na mente de muitas pessoas. Todos nós, em algum momento, passamos por esse questionamento, né? Por que eu passo por tanta tribulação? Por que eu passo por tanta coisa assim? Lá em Tiago fala que nós temos que ter, Tiago 1, que nós temos que ter por motivo de toda alegria o passar por várias tribulações. No final do contexto fala que é para que nós sejamos íntegros e perfeitos, né? Ou seja, não sejamos deficientes, lá usa essa palavra. Então, fico ouvindo o pastor Leandro, eu fico
lembrando desse contexto, que Deus usa toda e qualquer situação para levar você exatamente onde Ele quer que você esteja, né? E para trabalhar na sua vida porque você também. percebe em cada história, né? O pastor Leandro compartilhando aqui, a gente percebe que havia uma... Hoje, é claro, no momento em que você está vivendo, você não consegue enxergar. É o que eu disse, você não tem um mapa do caminho, né? Deus ele vai construindo isso na sua vida. Mas é impressionante, porque depois Deus vai olha, na frente, exatamente. abrindo o caminho. Você olha para trás, você começa a entender as coisas. Não, por que que isso aconteceu, né? Então, por exemplo, aonde que a semente foi plantada? Então, ele começou falando. Então, teve lá a situação com o pai, né? Gerou uma necessidade, levou ele a uma busca. E aí, e às vezes essa busca é uma busca que a pessoa nem percebe, mas existe uma busca dentro dela. Aí ela encontra. Né? Aí você descobre, o caminho tá ali. Aí a pessoa lá, a moça na sala de aula, se tornou talvez a pessoa ali que foi usada de alguma forma para a semente ser plantada. Né? A semente foi plantada, mas ela ainda não germinou, mas ela está lá dentro. E aí você vai no encontro com Deus, é impressionante, porque ali parece que tudo começa a fazer mais sentido. Por isso que às vezes parece que tem gente que não está madura ainda para ser colhida, né? É verdade. Às vezes não passou pelo processo necessário ainda para ela estar aberta o suficiente para receber a palavra. Mas isso não quer dizer que algo não está lá dentro, porque às vezes algo já foi plantado. E obviamente o pastor Leandro vai continuar falando, mas você sabe, até o fato dele ser pastor hoje, com certeza, muitas das coisas que foram acontecendo, hoje dá para você olhar para trás e perceber que contribuiu para isso. Com certeza. Né? Tipo assim, por que eu, né? Enfim. Uma das coisas, pastor, corta essa parte. Uma das coisas que eu percebo no Leandro é que ele tem essa sensibilidade para... Lembrei só do Tiago agora, tem como cortar? Tá ao vivo. Eu não lo conozco, senhor. Abraço, Tiago. Beijo, Tiago. Mas eu percebo que ele tem essa sensibilidade para lidar na rede dele, nos discípulos dele, com esses casos sensíveis. Porque Deus tem usado a história dele para... O que eu acho é isso, né? Deus usa a nossa fraqueza, é impressionante. A nossa fraqueza se torna nossa maior força. Né? Você começa a ser usado exatamente naquilo que foi seu ponto fraco. Né? E depois disso, pastor Leandro, né? Então, nesse encontro, né, teve um detalhe que eu esqueci, é que me apresentaram o evangelho de uma maneira que eu nunca tinha visto, né? Muito simples. Eu tinha ido para o carnaval de Goianésia com a minha irmã, e lá eu vi minha irmã beijando um cara, e eu grudei nos cabelos dela e saí arrastando ela naquela festa, né? E quando ela voltou completamente destruída, e foi onde ela foi para o encontro primeiro. E quando levaram ela lá em casa, né, chegou um cara de maneira muito simples, ele tinha até o cabelo grandão também, né, e ele me falou de Jesus de uma maneira muito simples. Nada religioso, nada assim decorado. Ele só falou que Jesus podia mudar a minha vida, assim como mudou a da minha irmã também. E eu logo de prontidão aceitei. 15 dias depois ele arrumou um encontro de outra rede, não era a rede dele. E eu acabei indo, né? E lá Jesus, né, me encontrou de fato. Foi uma avalanche. Se você nunca foi para um encontro, você tem que ir. É verdade. É a maior experiência da vida de um homem. Eu sou apaixonado pelo encontro até hoje. E é isso. Eu acho que todos nós aqui, né? Todos nós aqui, não sei, musical. mas todos nós convertemos no encontro com Deus, né? E é impressionante, irmãos. Essa é uma ferramenta que Deus nos deu. Nossa. Que nós usamos ela há 25 anos, né? Verdade. Desde que a igreja praticamente começou o encontro. O encontro com Deus nasceu praticamente junto com a videira, junto com os radicais livres. E é impressionante, realmente, assim, o que Deus faz ali no encontro, né? A pessoa vai e assim, ela tem uma experiência tão abrupta, é um negócio tão tocante, tão intenso e ao mesmo tempo tão completo, né? Porque a pessoa chega ali no Peniel, né? Todo destruído, né? E ela sai de lá orando em línguas. É verdade. Então, assim, é um negócio fora... Eu acho que, assim, loucura, exatamente. Então, assim, para você ver o poder que o encontro com Deus tem. Aleluia. Eu acho que o encontro com Deus está intimamente ligado com a história também dos radicais. É verdade. Né? Nossa história ela é uma história de encontros, né? Encontros que foram importantíssimos. Agora, é claro que em algum momento também, pastor Leandro, você teve o seu segundo mais importante encontro da sua vida. Nós dizemos que existem dois encontros importantíssimos, né? Vamos falar sobre aquela que te encantou de verdade. Que o primeiro encontro é com Deus. A única. Mas o segundo encontro é com a pessoa com quem você vai se casar, né? E como é que a Larissa entrou na sua vida? Rapaz, eu não sei se vai dar tempo hoje não, a gente contar isso tudo, mas A versão aleluia. resumida. Então, a Larissa, ela foi a minha primeira namorada, né, da vida.
né? A gente, criança mesmo, puro, né? Onde não envolvia nada de sexual, nada mesmo. Era só entre cartas. Eu tenho as cartas até hoje. Foi as únicas cartas que eu não queimei, não sei por quê. E eu tenho cartas dela com você, e dela. Não, queimar. é porque quando eu queimei as cartas, foi logo que eu cheguei do encontro. E tinha 10 anos que eu não a via mais. É mesmo? Então a gente não conversava. E quando eu cheguei do Você encontro... falou que era tipo um namoro de criança, mas era... vocês tinham quantos anos? Eu tinha 8 e ela tinha 7. Nossa. Corta essa Isso parte, foi não até dá. os 11 Minha anos. de filha idade. não ouça isso. Quantos anos sua filha tem? Minha filha tem 9. Tá atrás. Oi, rapaz, que coisa. E aí a gente pegou e... Ela recebe eu cartas? Eu tinha cheguei entendido do errado, encontro... E na época existia uma rede social chamada Messenger, MSN, né? Lembro Você demais. sabe, é um não sinal que lembro. você A tá galera que vendo. tá ouvindo não sabe o que é Eu isso. chamava Coloca- atenção na Vitor, sua coloca direto. lá o iconezinho do Messenger pra galera e o barulhinho que fazia quando chegava a Alguém me mensagem. manda depois pra eu ver como é que era, que eu não conheço. E eu fiz um texto, né, automático ali para convidar todos os meus contatos do MSN. E esses contatos ficavam gravados ali 10 anos, e foi isso que aconteceu. Já tinha 18 aí. Já tinha 17 anos, né? Quase fazendo 18. Eu mandei para todos, e aqueles que responderam eu preguei, levei para o encontro, e uma das pessoas foi a Larissa. Põe a trilha. Ela estava Que isso. destruída. Ele fez aquela famosa oração. Põe a trilha. Um presente enviado pelo meu senhor. Você vê como um dilúvio de amor. Salva ela e me dá o corpo. Isso. Ela foi Tem o no que fazer, encontro não. alguns meses depois que eu. E eu lembro que quando ela estava ali, né, eu não tinha sentido nada até então, mas no momento da libertação foi quando ela ficou possessa e eu estava como líder em treinamento. Na época nós não deixávamos entrar na capela, né? Eu ainda faço isso, não sei se algumas redes ainda faz. Claro. Mas líder em treinamento não entrava na Claro que capela. E eu fiquei de fora naquela angústia e orando por ela de longe. Eu Senhor, sei que liberta aquela língua, pai. quando expulsou os demônios, encheu de Liberta coração ela ao que eu tô redor, e querendo aí ela. eu me apaixonei novamente. Liberta esse corpo, Deus. Salva essa alma, Salva a Senhor. alma e deixa o corpo. Mas nos apaixonamos mesmo, né? Eu estava no cursão e ela nem estava no cursão ainda. Nós fomos lá para a Praça da Bíblia, né? Interessante que a gente morava no Veiga Jardim, mas ia para a Praça da Bíblia. Foi lá que nós conhecemos o Senhor, foi naquela rede. E nós nos apaixonamos e foi aquela coisa intensa, mas a transparência com a liderança é muito bom, né? Eu falei para os nossos pastores e tudo, e eles falaram, vocês estão totalmente errados, tá na hora de edificar, tá na hora de crescer, tá na hora Eu de... pensei, vocês estão... Uma Mas benção, porque é eles isso. eram novos, Eu né? entendi. Eu já Não, tava não, pronto pra sabe, falar. O cara né? provou. Deixa de ser engraçado. E eu louvo a sabe? Deus porque nós escutamos. Eu lembro que eu cheguei nela no pit dog da Praça da Bíblia. Dá pra mostrar até a foto do pit dog, que até hoje tá Aquele lá. em frente. Rua Ah, 10. Lá de frente o terminal ali. Ah, tá. Histórias e mais histórias Isso, naquele E ali pit dog, né? nós rompemos, literalmente. Falei pra ela, não tá no tempo. Nós tomamos a decisão, choramos juntos naquele dia, mas nós não conversamos mais. E eu realmente saí dali, Nossa, mano. tal de decidida crente é a doido viver o mesmo. propósito de Deus. E a Larissa continuou orando por mim, né? 3 anos, ela fez um jejum de chocolate, falou que só ia comer chocolate quando casasse comigo. Que isso. E não podia contar pra Bendito ninguém. chocolate. Era Prova de segredo. amor maior não há. Eu sei que Era segredo. faz tal de Eu- crente é muito Eu doido, até né, falo mano? que... No meio do pit dog, Olha pra X você ver. tudo, ketchup, o cara Ó, chorando. você jovem que tá assistindo aí, você acha que vale a pena um sacrifício de 3 anos? Olha pra família do pastor Leandro. Olha o casamento. Mas abençoado. olha, eu acho Bota a uma família. coisa que o pastor Leandro, mencionou aqui, que eu acho que é muito importante para você que é radical livre, porque nós sempre falamos isso, né? Tudo no seu tempo é perfeito, É verdade. né? E às vezes nós temos a tendência de querer colocar o carro na frente dos bois, de querer fazer a coisa. É o que nós sempre falamos, eu sei que é um bordão nosso aqui do Tá de Casa Livre, mas a coisa certa no tempo errado vai ser a coisa errada. Então você sabe, compensa esperar. Porque é aquela coisa, tem muitos irmãos que não esperam porque eles ficam com esse medo, pastor Leandro. Aquela coisa assim, igual no seu caso, porque você estava apaixonado, mas pediu para esperar. O risco de às vezes, sei lá, outra pessoa aparecendo é grande. O pastor não deixou dar nem um beijo, nada. 3 anos. Só Mas pra você sabe o que é uma coisa importante, que eu acho que tem que ser falado aqui? É que deu certo no final. Então eu sempre falo isso, se é para ser seu, se Deus tem um propósito, você tem que confiar em Deus. Amém. Então você precisa de realmente confiar que Deus está guardando, que Deus está separando, que Deus vai fazer, e na hora certa, Sim. a pessoa vai fazer parte da sua vida.
né? Então, o caso do pastor Leandro é um caso como muitos tantos, nós temos muitos casos assim, de que o camarada esperou e deu certo. Então, acredite em mim, quem espera, prospera. Você vai desfrutar realmente de algo poderoso se você tiver esse posicionamento esperado. Aleluia. E seu pai estava no casamento? Vocês? No casamento, tava. Então, Isso aí vamos Deus voltar já lá no tinha seu pai lá, restaurado. então. Não, aí nesse ponto agora é bom porque aí às vezes você fica nessa. Eu já sei que é a mulher da minha vida. Cuidado com isso. Sim. A Larissa tinha uma palavra. Ela fala que tinha uma palavra. Eu não. Eu realmente excluí ela da minha vida e fui para Deus. Eu não pensava mais na Larissa. Nesses 3 anos, assim, saiu mesmo da minha vida. Olha o corte. A Larissa correu atrás do pastor Leandro Não. 3 anos para conseguir. Agora Você fala que eu- agora ele corre atrás Amigos dela. É como assim eu. que a vida funciona. A vida é assim, meu amigo. Uma Mas o hora, mundo dá volta. o mundo dá volta. Não, Não, é Ela só o ficou 3 corte, é anos, só o agora corte. quem Agora fica você que tá atrás- assistindo, Mas, não é essa a história. Ela correu atrás da maneira certa, com o joelho no chão, com Amém. jejum. Ela nunca veio Ela atrás. correu de joelhos ainda. Aprenda. Foi o que ele disse. Foi pra Trindade. Amém. É só o corte. Vamos deixar Agora animais em a volta. história Ó, correta. Buscou no Senhor e foi poderoso, né? E aí, nesse ponto, foi onde Deus falou comigo a respeito da célula. Pastor Marcos Nogueira, né? Eu tinha um problema de fala, né? Nessa época. Eu não conseguia falar em público, né? Ou diante de alguma autoridade, a voz travava mesmo. Era uma gagueira, né? Que eu meio que desenvolvi. Na verdade, eu orei para Deus, né? A respeito desse negócio do chamado pastoral. E Deus, então, veio na minha cabeça do exército. E eu nem sabia que eu tinha que me alistar. E foi onde eu me alistei e entrei no exército. E logo depois o pastor Marcos Nogueira me chamou, né, para liderar. Entrei lá na sala dele e ele precisa de uma célula, aquele jeitão dele, né, não demonstra muita emoção. E eu gaguejei tudo. Você tem certeza, pastor? E ele, sim, você vai liderar aquela célula. E foi, assim, uma tragédia, né, a célula. Talvez você pense, cheguei lá... Mas achei a que ia- vida é uma caixinha de surpresa. Joseph, como é que é mesmo o nome dele? Joseph Klimber. A vida é uma caixa de surpresa. Eu cheguei na célula, tinha mais ou menos umas 20 pessoas, um líder muito experiente, e eu fui pregar e gaguejei, não dei conta de lidar com as pessoas, foi saindo pouco a pouco, em menos de um mês eu estava sozinho na célula, né, e foi onde eu fiz a primeira célula só, né, era num prédio, eu fui ali para a escada, né, e eu nunca me esqueço dessa célula até hoje, assim, até emociono de lembrar, porque no meio de muitas vozes ali, né, o diabo falava, você vai ser pastor como? Você não dá conta de liderar uma célula, você não dá conta de falar, né? Mas eu lembro que eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo, Amém. eu tô aqui, Amém. Amém. né? Glória a Deus. E aquilo foi suficiente. Eu falei, se o senhor tá aqui, então essa célula vai acontecer. E eu peguei o celular, coloquei um louvor, preguei a palavra. Se alguém passasse ali, talvez tinha pensado que eu era louco. Essas são as características dos radicais livres. Muitos aqui já foram passados por loucos, amém? Pastor Cristal já pregou para Até um hoje. fada. Já. Aleluia. Inclusive aqui no podcast já teve gente ouvindo e pensando, né? É Oh, doido. Deus. E eu lembro que eu orei pelo lanche no final. Naquele dia era uma pizza, né? Poucas células de adolescentes têm pizza, hein? Eu No preparei Garavela, aquele então. dia, né? E talvez foi a pizza, né, mais o lanche, um pior lanche que eu já comi numa célula. Era uma pizza misturada com lágrimas, mas eu posso dizer que foi o mais importante. Sim. Né? Nunca me esqueci daquele dia, porque ali o Senhor me deu uma palavra, né, de Gideão, que não importa quantos iam me deixar, ele estava comigo e a guerra seria, né, vencida. Amém? Amém. Glória Eu a acho que Deus, isso é glória a tão poderoso, né? Porque, você sabe, todo líder, eu acho que você é a soma das experiências que você carrega, né? Então, o pastor Leandro contando as experiências dele, você talvez está passando por uma luta, você é líder de célula, está passando por um desafio. Todos nós aqui temos tantas coisas para contar nesse sentido, porque nós sabemos aquilo que nós passamos, não ficamos contando o tempo todo, claro. Eu acho que as experiências elas são muito individuais, particulares, mas acredite no que eu vou falar para você. Você sabe, Deus está no controle, está sabendo, está vendo cada coisa que você está passando. Em algum momento isso tudo vai fazer sentido. Em algum momento você vai perceber o quão foi importante para a construção do seu caráter. É verdade. Né, para você se tornar a pessoa que você é hoje, porque nós somos hoje fruto disso. Das experiências que nós tivemos, né, de pessoas que fizeram parte da nossa vida e também de circunstâncias, situações como essa que o pastor Leandro falou. Então, né, aquela coisa, ele foi abandonado, deixado, e você sabe, a maioria dos líderes
vai passar por isso. Eu quero te falar. Em algum momento, e eu até acho, me entenda, pode parecer estranho o que eu vou falar aqui hoje, mas eu acho que é importante você um dia ficar sozinho, ou ficar só você mais um ou outro, porque primeiro que você vai valorizar mais as pessoas. É verdade. É impressionante o valor. Eu me lembro, uma época eu fiquei só eu mais 2 pessoas na célula. Então você sabe, aquelas 2 pessoas era o que eu tinha. E eu ficava assim, se elas faltassem, acabava, eu não tinha célula. Então você acha que eu não ligava? Eu ligava, eu garantia, mandava mensagem, você tá vindo, né? Você vai vindo, não sei o quê. Por quê? Você passa a valorizar mais as pessoas. Então, eu acho que isso vai te imprimir valor na sua vida em relação ao valor que as pessoas têm, mas, por outro lado, também vai construir o seu caráter, vai levar você a se tornar uma pessoa mais sólida, mais consistente, com mais fé. E hoje, o pastor Leandro é pastor de uma rede de 1.000 membros, de 1.000 pessoas. Então, você percebe o que Deus fez durante todos esses anos, né, as coisas que foram acontecendo, mas é claro, tem uma história por trás. Eu vou te falar uma coisa. Às vezes a gente fica... esse dia eu preguei uma palavra, né, ministrei, e Deus falou muito comigo. Eu tô até pensando em aperfeiçoar um pouco mais daquele versículo. Depois, eu não sei a referência aqui exata, mas quando a Bíblia... Mafra sabe. depois a gente procura e coloca aqui, mas é quando lá em Atos fala, né, que eles reconheceram que os discípulos estiveram com Jesus, e a Bíblia fala o fato deles ficarem impressionados, porque eles eram homens incultos e iletrados. E aquilo impressionou demais eles, né? Eles ficaram impressionados. Agora, o que fez com que eles ficassem impressionados? É exatamente essa história que o pastor Leandro conta. Por que fiquei impressionado? Porque você vê de onde Deus tirou você e onde Deus agora colocou, e as pessoas às vezes não viram o processo. Entende? Elas só veem o resultado agora. Mas ninguém realmente viu tudo que aconteceu, todas as circunstâncias, todas as histórias, tudo que teve envolvido até você chegar no ponto que você chegou hoje. Então, eu acho que essa é uma mensagem importante para deixar nesse programa de hoje, né? Acho que o testemunho do pastor Leandro é um testemunho muito impactante, mas que mostra isso. Nós somos uma igreja, os Radicais Livres, eu vou falar uma coisa para vocês, vocês têm que escrever isso. Os Radicais Livres, nós temos a unção dos improváveis. Amém. Então, se tem algo que você pode ter certeza, é que nós todos aqui, assim como os pastores dos Radicais Livres, o próprio pastor Naú, o próprio pastor Aloysio, eu acho que o que levou o pastor Aloysio a ser alguém que acredita tanto nas pessoas que são improváveis, é ele próprio. Aleluia. Porque ele mesmo sabe, ele fala constantemente, né? Eu era o improvável. Então, eu era o deixado, o esquecido, que ninguém queria. E o pastor Naú é a mesma coisa. O pastor Naú, o que é? É o improvável, né? Então, eu vou falar uma coisa para vocês. A pessoa que ela é improvável, ela vai acreditar. É verdade. Inclusive, pastor, né, depois que passou essa crise, né, eu tinha um grande problema, né, com preconceito, né, com pessoas com homossexualismo. Mas aí, o senhor falando aí agora, né, eu me lembrei, porque a única pessoa que quis participar da minha célula era um homossexual. E o cara, assim, ele tinha mesmo uma vida, ele chegava na célula e vinha contar as coisas e pedir oração. Você vê. Ele era o único que abriu a casa, ele era anfitrião e ele era o único que tinha na célula. E eu, com muito preconceito, eu pedia pra Deus, Deus me muda, me ajuda a amar esse cara. É pra você ver. Né? E foi um processo, assim, de lágrimas mesmo, onde eu falava, Senhor, é o único que o Senhor me deu, e eu, né, com essa situação, dificuldade, e literalmente Deus me deu uma unção. Hoje eu posso dizer isso, né? Eu tenho uma unção para falar na vida dessas pessoas. Amém. Por muitas vezes, né, vieram, me procuraram. Eu tenho muitos discípulos que já tiveram problemas nessa área e eles me procuram e eu falo, cara, você vai deixar eu falar mesmo, rasgar na sua vida? Eu vou falar da sua roupa, eu vou falar... Peraí, é porque tem o discípulo dele aqui tem um discípulo dele aqui no estúdio. Aí ele virou assim, olha... Ele falou, eu não, ó. Aí fora. Amém, irmãos. Vem cá dar o testemunho. Mas brincadeiras à parte, eu acho... Tem 3 coisas. Primeiro, você quer saber Você tá cortando o pastor Gustavo. que aconteceu o casamento do pastor Leandro, como que ele reconciliou com o tem que pai, ser no próximo episódio. e onde nasceu outras coisas Cenas aqui. do próximo episódio. Cenas do próximo episódio. Mas, Jonathan, Semana que vem, você não pode perder. eu acho que nós temos que fazer um episódio. Eu acho que nós temos que fazer um episódio com o pastor Leandro, porque eu sei que brincadeiras à parte, irmãos, enfim.
Mas tem algo que eu acho que é importante, talvez nós falarmos sobre esse assunto em algum momento. Trazer que tem um amigo que é homossexual, falando sério. Ele sobre se tornou identidade. o meu líder, foi o primeiro Sobre líder que eu identidade levantei. sexual, porque nós sabemos que isso hoje, Ele virou líder? muitos são atacados com isso, né? Você? Então, muitos são atacados com isso hoje, e eu acho que é uma coisa que é bom. É um assunto, então já anota aí na pauta. Semana que vem, Nós vamos falar sobre esse homossexualismo. assunto, o pastor Leandro vai estar aqui conosco, Assunto. nós vamos falar sobre isso, porque eu acho que é muito importante. Mas e aí? Já não, semana que passou vem. o tempo. Passou. Ó, o casamento passou, Leandro. Como que se ele resolveu com o pai, ou continuou trocando capacetada e homossexualismo no próximo programa. Aleluia. Beijo, Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Esse foi o nosso RL. RL Cast.